Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouco melhor sobre o grande clássico turco, o derby continental entre Besiktas e Galatasaray, se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um capítulo da série dos clássicos pelo mundo. E agora meio que pra comemorar a volta do campeonato espanhol, a La Liga, um duelo vindo lá da região da Galícia. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 15 mil inscritos, que eu acredito que tá bem pertinho, é só a gente caprichar que dá. Sem esquecer, claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, rapidinho, como o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. E também seguir a gente lá no Instagram, que tem um perfil novo. Porque hoje é dia de falar sobre a quinta maior rivalidade do futebol espanhol, sendo esse o duelo mais importante do noroeste da Espanha, além de um dos mais tensos e equilibrados do país, com os dois clubes sendo fundados com os mesmos ideais, de representar e divulgar a região valorizando a identidade galega, o que acabou servindo para acirrar a competitividade entre eles e seus respectivos torcedores. Afinal, trata-se do grande clássico da Galícia, o tenso embate entre Celta de Vigo e Deportivo La Coruña. Sim, meus amigos, a La Liga tá de volta. Depois de mais de 3 meses de paralisação por conta dessa pandemia, a bola enfim voltou a rolar em solo espanhol na última quinta-feira, dia 11 de junho, com o grande derby da Andaluzia, entre Sevilla e Betis, que já tem vídeo aqui no canal, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Seguido por outra baita rivalidade do futebol espanhol, agora na sexta com o derby de Valência, entre Valência e Levante, que também tá presente nos cards aqui em cima. Isso fora os outros grandes duelos que já aconteceram, como o confronto dos co-irmãos, Atlético Bilbao e Atlético de Madrid, que foi hoje cedo, e outros que ainda acontecerão. Só que eu tô aqui hoje pra falar de um em específico que não será disputado nessa temporada da La Liga. E olha que se bobear, nem na próxima, viu? E é claro que eu tô falando do intenso derby da Galícia, tida como a quinta maior rivalidade do país e o duelo mais emblemático do noroeste da Espanha, onde de um lado nós temos o Real Clube Celta de Vigo, ou só Celta mesmo, que veio lá no dia 23 de agosto de 1923, e de outro nós temos o Real Clube Deportivo La Coruña, mais famoso como La Coruña mesmo, que veio bem antes, no dia 8 de dezembro de 1906. Com esse clássico que leva as cores da Galícia, com o celeste junto do azul e branco, começando a ser disputado de forma oficial na Copa do Rei de 1928, quando o Celta venceu o duelo de ida por 2-1 e empatou depois fora de casa por 3-3 e ajudou a eliminar o grande rival naquela fase inicial, que à época ainda tinha a fase de grupos e depois duelos de mata-mata. Sendo que logo na temporada seguinte, justamente no início da La Liga, em 28-29, veio o primeiro encontro pelo campeonato espanhol, só que na segunda divisão, quando La Coruña venceu por 4-2, empatando no segundo turno em 1-1 e vendo o Celta se rebaixado à terceirona, com a rivalidade já nascendo ali. Afinal, como eu já disse, os dois foram fundados com os mesmos ideais, de representar e divulgar a região para a população local valorizar a identidade galega, o que acabou criando uma inevitável competitividade entre seus torcedores, que claramente divergiam em decidir qual equipe era a maior representante da Galícia. E aqui é importante falar que justamente por conta disso, para os torcedores e moradores da região, não eram só os títulos que importavam de fato, porque se fosse a briga seria bastante desigual, mas eu vou explicar melhor sobre isso lá na frente. Mas sim, o clube simboliza bem a identidade da cidade, o que para os célticos é muito bem feito pelo Celta, já que cada aspecto de sua criação foi desenhado para valorizar a região, enquanto que para os torcedores do Deportivo, a resposta vem dentro de campo. Só que no início não foi bem assim, onde apesar de o clube ter goleado em algumas oportunidades, como o 5-0 e o 7-2 nas temporadas de 1932 e 1933 respectivamente, foi o Celta quem venceu o primeiro encontro entre eles, sendo também o que teve placares bem marcantes, devolvendo o 5-0 no meio da década de 30 e também o que permaneceu mais tempo na elite, vendo La Coruña continuar lá na segundona. Até que em 1941 veio o primeiro encontro na La Liga, na elite, que teve os Célticos como vencedores, batendo o maior rival por 2-1 dentro de casa, com o clube de Vigo também levando a melhor na Copa do Rei desse mesmo ano, agora já na parte de mata-mata, fazendo 3-2 fora de casa na ida e incríveis 8-0 no duelo de volta, sendo essa a maior goleada da história desse clássico, chegando a eliminar o Real Madrid depois, mas caindo na fase semifinal pro Valência, sendo que pouco depois, naquele mesmo ano, o Deportivo conseguiu dar o troco, fazendo 4-0, terminando à frente do maior rival na tabela de classificação e ficando sem perder pro Celta até 1946. Isso porque nesse meio tempo, em uma das temporadas invictas do La Coruña, o clube de Vigo acabou terminando na lanterna e
retornou à segundona, voltando à elite somente em 1946, quando encerrou o tabu e ainda ajudou a rebaixar o Deportivo. E assim foi seguindo a rivalidade, com duelos pelas duas primeiras divisões do Campeonato Espanhol, além de algumas goleadas, como o 6-1 do Celta em 52 e o 5-0 do Deportivo 4 anos mais tarde. Até que eles passaram mais um longo tempo na segundona, praticamente durante toda a década de 60. Até que vieram os anos 70, que marcaram o reencontro deles na La Liga e também na Copa Nacional. Agora com o La Coruña conquistando sua primeira classificação sobre o grande rival, nas oitavas de final, empatando 100 gols fora de casa e vencendo por 2-0 diante de seus torcedores. Caindo logo depois pro Barcelona, é verdade, mas enfim eliminando o Celta em uma competição de mata-mata. Só que nesse meio tempo, mano, na elite foram os Célticos que levaram a melhor, inclusive ajudando a rebaixar o Deportivo em 73. O que não durou muito tempo, com a equipe de Vigo caindo logo depois, quando o Derby voltou a figurar fora da elite por muito tempo, chegando até a ser disputado na segunda B, como é conhecida lá a terceira divisão, na temporada 1980-1981, ano em que também duelaram na Copa do Rei, uma década depois daquele confronto de 71, mas que sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco. Depois de disputarem a Série C do Campeonato Espanhol, a dupla subiu junto à segunda divisão e depois conseguiu fazer o derby voltar a ser disputado na elite, mas somente no início da década de 90, quando o clássico viveu seu período mais glorioso, e não só pelo fato de os dois clubes terem permanecido na elite por muito tempo, até a temporada 2003-2004 de forma ininterrupta para ser mais exato, mas também pelos feitos obtidos pelos dois no futebol nacional e internacional. Só para vocês sentirem o tamanho do equilíbrio nesse período, foram nada menos que 8 empates nos 12 primeiros duelos nesse retorno à elite, com apenas 2 vitórias para cada lado. E em meio a tudo isso, eles voltaram a duelar na Copa Nacional, duelo que eu também vou falar melhor já já. Só voltando a falar da década de 90, vale lembrar que foi nela que o Deportivo conquistou seus primeiros títulos nacionais, como a Copa do Rei de 94 e a Supercopa da Espanha de 95, enquanto que o Celta, por exemplo, aprontou pra cima de grandes clubes europeus, fazendo 4-1 no Liverpool nas quartas de final da Copa da UEFA de 99 e depois no ano seguinte aplicando 4-0 na Juventus e 7-0 no Benfica. Pra quem não sabe, eu trabalho com a La Liga aqui no Brasil, então se você quiser saber mais coisas sobre o futebol espanhol, é só me seguir lá no Instagram que tem novidade praticamente todo dia. Inclusive amanhã eu vou postar sobre uma iniciativa que a La Liga tá fazendo aqui no Brasil, mas enfim, confere lá. Foi quando o La Coruña fez ainda mais história, conquistando o único título da La Liga dessa rivalidade, batendo o grande rival em casa por 1-0 na campanha vitoriosa de 99-2000, apesar de ter sido derrotado fora de casa por 2-1. Y Almiña, entró Romero, gol del Depor, marcó el Turu. En la primera ocasión que ha tenido en lo que llevamos de partido, acaba de ponerse por delante el Deportivo. Conquistando na sequência mais uma taça da Supercopa. Tudo isso sempre com muitos brasileiros nos dois elencos, sendo que o Celta quase conquistou seu primeiro título nacional em 2001, quando fez grande campanha, mas acabou perdendo sua primeira grande final lá na Copa do Rei pro Zaragoza. Foi aí que o La Coruña vingou a região da Galícia e voltou a conquistar essa mesma competição, agora batendo ninguém menos que o poderoso Real Madrid na finalíssima, sendo novamente campeão da Supercopa e se mantendo em melhor fase que o maior rival, detonando o Celta na temporada 2003-2004, com direito à goleada mais recente dessa história, fazendo nada menos que 5-0 fora de casa e depois ainda batendo os rivais por 3-0. Puede perder Ángel, atención a Pandiani, Pandiani para Vítor, gol do Deportivo en Balaídos, o terceiro. Para Vítor, dobra allí Scaloni, toca Vítor para Sergio, atención a Sergio disparando, a parada de Caballero, e o gol de Vítor. Vaya gol de Vítor, o cuarto gol do Deportivo. Sergio, vai de Silviño, de Jesuli, atención a Sergio, buscando lanzamiento, Sergio, Pandiani, Tristán, gol de Diego Tristán. O quinto do Deportivo em Balaídos. Resultados esses que decretaram o fim de uma era no Celta de Vigo e que acabaram resultando no rebaixamento do clube, que durou pouco na segundona e logo retornou à elite, tomando mais um 3-0 nesse reencontro, mas depois ficando nada menos que 3 jogos sem perder, inclusive vencendo os 2 encontros da temporada 2006-2007, sendo ambos por 1-0. 11º gol esta temporada de Bayano.
Os jugadores do Deportivo pedían fora de jogo, pero vamos ver na repetición que non existe. Hay alguien que se despista, tarda em sair. O que ainda assim não impediu o clube de terminar um pontinho atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento, que era o Atlético Bilbao, e caiu de novo, com o clássico galego só voltando a acontecer 4 anos depois. E na segunda divisão, logo após a queda do La Coruña na temporada 2010-2011, onde o Deportivo levou a melhor, vencendo os confrontos diretos, sendo o primeiro deles por 2-1, em duelo marcado por alguns problemas causados pelos torcedores. Faturando o título da competição, retornando junto com o Celta à Elite, onde eles permaneceram em constante embate até o ano de 2018, só que agora com o clube de Vigo vivendo melhor fase, terminando à frente do La Coruña na maioria das vezes e consequentemente disputando as competições europeias, onde fez história em 2017, atingindo as semifinais da Liga Europa quando caiu para o Manchester United. Isso sem falar nos confrontos diretos, né? Onde o Deportivo viu seu grande rival o ultrapassar no histórico geral, já que o clube conseguiu vencer apenas mais 2 vezes na atual década na Elite, com os Celtas tentando atualmente uma invencibilidade que dura desde fevereiro de 2016, com 3 vitórias e 2 empates, fazendo inclusive 3-1 fora de casa lá em dezembro de 2017, com gols de Daniel Uas e 2 de Iago Aspas. Carrera Rubén. Ahí va, el tiro de Iago Aspas, supera la barrera, golazo. ¡Gol! Com Andoná descontando pros mandantes. E depois ainda empatando em 1-1 no último encontro entre eles até então, já que ao final daquela temporada de 2017-2018, o La Coruña foi rebaixado, terminando em 18º com apenas 29 pontos. E lembra que eu falei que esse confronto não vai acontecer nessa temporada, e muito provavelmente nem na próxima? Então, isso se deve ao fato de o Celta de Vigo estar atualmente na primeira divisão, a La Liga Santander brigando para não cair, é verdade, em 17º, uma posição acima da zona de rebaixamento, com um pontinho a mais que o Mallorca, com os dois perdendo em casa na última rodada disputada no sábado, enquanto o La Coruña ainda tá na segundona, que é a La Liga Smart Bank, também não vivendo uma fase muito boa. Afinal, assim como o grande rival, o clube briga para não cair, só que a terceira divisão, estando atualmente na zona da degola, empatado em pontos com o modesto Albacete. Por isso agora eu quero saber de você, o que vai acontecer com os dois clubes nessa reta final de temporada, tanto na Elite, né, quanto na Série B, e se o derby da Galícia vai voltar a ser disputado na temporada 2020-2021. Isso só aconteceria, né, se o Celta caísse e o La Coruña permanecesse na segundona. Mas enfim, deixa eu dar a resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos, e a vantagem é branco e azul, que até começa empatando no nível regional, né, com 6-6 no Campeonato da Galícia e 1-1 na Copa Galega, mas depois se sobressai no âmbito nacional, com 1-0 na La Liga, o Campeonato Espanhol, 2-0 na Copa do Rei e 3-0 na Supercopa da Espanha. Nas divisões inferiores, a disputa já é mais equilibrada, com 5-2 na Série B e 1-1 na Série C. Mas vale lembrar que enquanto o Celta conquistou a extinta Copa Intertoto da UEFA, o La Coruña nunca foi campeão fora da Espanha. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor, já que no total são 125 partidas entre eles, com 50 vitórias do Celta de Vigo, 45 vitórias do Deportivo La Coruña, além de 30 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar os 2 últimos encontros entre eles na Copa do Rei da Espanha, uma competição de mata-mata pra lá de charmosa, com uma classificação pra cada lado. Então, sem enrolar mais, vamos a elas. E o primeiro jogo marcante de hoje vem lá do início da década de 80, quando o Clássico da Galícia aconteceu pela 4ª vez na história, né, da Copa do Rei da Espanha, e o La Coruña tinha grande chance de empatar tudo, já que até então estava 2-1 em classificações pro Celta. Afinal, como eu já mostrei ao longo do vídeo, né, enquanto os Célticos levaram a melhor nos 2 primeiros encontros, lá em 1928 e 1941, mesmo sem ter sido campeão em nenhuma das 2 ocasiões, eles vinham de uma desclassificação pro Deportivo, quando voltaram a medir forças na temporada 1980-1981,
71, na edição de número 79 da história da competição, logo na primeira rodada, com a La Coruña começando melhor e vencendo por intensos 4-3 no duelo de ida, mas depois tomando simplesmente uma das maiores goleadas dessa história na partida de volta, com o Celta abrindo logo 2-0 na primeira etapa e continuando com o show num movimentado segundo tempo, que terminou em 3-2 para os donos da casa, completando o placar em 5-2 para a equipe de Vigo. Pouco depois o Celta acabou sendo eliminado, na terceira rodada, pro modesto Burgos na disputa por pênaltis. O troco do Deportivo veio logo no encontro seguinte na Copa da Espanha, Copa do Rei da Espanha, só que isso daí aconteceu quase que 2 décadas depois. 19 anos depois, lá na temporada 98-99, quando o Clube Azul vivia a melhor fase da sua história. Com o Clube Azul podendo voltar a fazer frente ao maior rival na história da competição, que marcava 3-1 no geral em duelos de mata-mata, pro Celta, Com a única classificação do La Coruña até então acontecendo lá em 71, quando eles se encontraram, nas oitavas de final, e o clube acabou caindo logo depois pro poderoso Barcelona, sendo que agora o derby voltaria a acontecer nessa mesma fase eliminatória, e com o lado azul brilhando de novo, novamente com uma vitória e um empate, na ocasião fazendo 1-0 dentro de casa e garantindo a classificação às quartas de final, com uma igualdade por 1-1 diante dos torcedores rivais. Que não reconhecia o seu equipo sobre o céspede, os de Javier Irureta levan xa 18 partidos consecutivos marcando, com medio do campo completamente ganhado. Depois disso, o La Coruña ainda passou pelo Mallorca, antes de cair nas semifinais pro Atlético de Madrid, que terminou com o vice perdendo a grande final pro Valência. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. O Campeonato Espanhol, enfim, tá de volta, por isso que eu fiz esse clássico espanhol aqui, pra gente meio que homenagear a volta da La Liga, que aconteceu na última quinta-feira, no grande clássico entre Sevilla e Betis, que se você quer saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima nos cards. Bom, como é de praxe no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra vocês acompanharem aí todas as rivalidades que eu já abordei nessa série. Nessa série no canal aqui tem clássico internacional, como foi o caso de hoje, nacional e também entre seleções. Então é isso, é nóis, tamo junto, não vou me alongar muito não, a bateria da câmera já tá acabando pra variar, mas é isso aí, segue a gente lá no Instagram e se inscreve no canal, valeu!